baixa a medida provisória do Executivo, começa a executar aquilo que foi definido e depois aguarda o Legislativo. Se eles não aprovar, não é que volta tudo a estaca zero. Tudo que foi feito durante a medida provisória tem validade, né? Princípio da unidade. Unidade. Princípio orçamentário clássico, segundo o qual o orçamento de cada pessoa jurídica de direito público, de cada esfera de governo, União, Estados ou municípios, deve ser elaborado com base numa mesma política orçamentária, estruturado de modo uniforme e contido num só documento, condenáveis todas as formas de orçamentos paralelos. No Brasil, esse princípio se acha consagrado no artigo 2º da Lei 4.320 de 64, que estabelece: a lei de orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Acha-se expresso também no artigo 165 da Constituição, cujo parágrafo 5º estabelece: a lei orçamentária anual compreenderá, inciso 1, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, quando a gente encaminha a proposta orçamentária para o Legislativo, nós não vamos encaminhar, num primeiro momento, o orçamento da administração direta, num segundo momento da entidade A, da indireta, depois da B. Não. Nós temos entidades da administração indireta? Temos. Vamos fazer orçamentos independentes, mas vamos juntar tudo numa peça, dentro de uma política orçamentária só. É isso que quer dizer o princípio da unidade. Um orçamento só por ente. Vitor, uma pergunta. Você sabe a Fundação de Saúde do Curitiba? Eles estavam passado, querendo que a Fundação de Saúde do Curitiba que gere todas as unidades de saúde, hospital, aquelas coisas, e a prefeitura contrata, pelo menos naquela época, não tenho informação agora, a prefeitura pagaria para essa Fundação de Saúde recurso para ela gerir isso, e eles não entrariam no orçamento do município. Se ela é fundação, ela não deveria estar. Você conhece essa situação? Não. Eu só cheguei a conhecer uma suposta situação em que o município de Toledo iria, que essa fundação iria gerenciar o hospital regional. A UPA? E o hospital também se falou. Mas não tem como a gente fazer contratação de uma fundação, de um fundo, sem isso. Inclusive a própria Receita agora, nós descobrimos agora semana passada. Nós temos diversos fundos lá. E temos também a autarquia, que é da Previdência. Até agora, nós não tínhamos recebido nenhum recado de preencher as GFIPs desses fundos que são apenas contábeis. Até agora. Semana passada pediram o GFIP de todos. Porque são filhotas do CNPJ do município. Eles não têm CNPJ próprio? Eles têm CNPJ próprio. Mas todos eles estão vinculados ao CNPJ do município. Aí porque eu acho que a Fundação Expropriada lá no município sempre estará na dependência ou indiretamente ligada ao município. Portanto, vai fazer parte do orçamento municipal. Princípio da universalidade. Tudo que existe no mundo tem que entrar no orçamento. Não é assim? Não. Vamos ver, Débora. Ainda segundo Sanches, trata-se de um princípio orçamentário clássico de origem francesa, segundo o qual todas as receitas e todas as despesas devem ser incluídas na lei orçamentária. No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio se acha consagrado pelos artigos 2º e 6º da Lei
verifica-se que, além dos artigos acima citados por Sanches, o princípio da universalidade está evidenciado igualmente nos artigos 3º e 4º da referida lei, adiante transcritos. Artigo 3º. A lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Artigo 4º. A lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. Qual é o universo do orçamento? Receitas e despesas. Todas. Portanto, não há que se deixar fora uma receita que foi, por lei, definida como integrante do orçamento público, como, por exemplo, vamos deixar fora o ano que vem de prever o IPTU, só para fazer um caixinha de reserva, né? Então, não vai entrar o IPTU. Não. Pelo princípio da universalidade, todas as receitas que pertencem ao município estarão dentro do orçamento. E as despesas também. Tá? Mas só aquelas que se referem ao orçamento público, né? Não podemos também misturar outro tipo de ingressos ou de despesas que não sejam do orçamento público. O princípio do equilíbrio é aquele em que o prefeito não pode ter labirintite como eu. Seria isso? Não, vamos ver, Débora. O último, depois você passa a bola para o outro. Na definição de Sanches, princípio orçamentário de natureza complementar, segundo o qual no orçamento público deve haver equilíbrio financeiro entre receita e despesa. Ao analisar o tratamento dado pelas constituições ao princípio do equilíbrio, Giacomoni comenta que a Constituição de 1967 exigia orçamentos equilibrados, estabelecendo em seu artigo 66 que o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período, e que a emenda constitucional número 1 de 69 retirou o dispositivo. Atualmente, com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a questão do equilíbrio orçamentário readquire sua importância, calcada na premissa básica de equilíbrio das contas públicas. Achamos a fundamentação legal que levou a Dilma a mandar um orçamento desequilibrado. Não achamos? Está aqui, ó. A emenda constitucional retirou esse dispositivo que determinava, ó, que o montante da despesa autorizada em cada exercício não poderá ser superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período. Está aqui, gente. Valeu o curso. Hã? Ah, que danado. O princípio do equilíbrio estava na Constituição, foi retirado, na Constituição anterior, né? Foi retirado, só que o fato de ter sido retirado esse dispositivo não gerou orçamentos, não deveria gerar orçamentos desequilibrados. De sorte que a própria LRF já retomou essa situação. Né? Mas nesse período entre a Constituição de 67 e a LRF, não houveram envios de peças orçamentárias desequilibradas para o Legislativo. Não, é um princípio consagrado mundialmente. Tá? Exatidão. Débora, quem lê agora? Não é assim você quer, você tem que mandar, você vai ler. Coitado do quê? Não, mas leia, você que está com a lei na mão. Então é você, viu? Tá. Mas é você. Eu vou ler então. Não tenho como fugir, eu falei que eu ia ler, né? Agora. Vou tomar uns vinhos a mais aí, vou esquecer. Vamos lá então. Sanches define qual princípio orçamentário de natureza complementar. Agora não é mais o clássico, aqueles
vem de outras épocas, né? Segundo o qual as estimativas orçamentárias devem ser tão exatas quanto possível, a fim de dotar o orçamento da consistência necessária para que este possa ser empregado como instrumento de gerência, de programação e de controle. A prática de se subdimensionar a receita orçamentária de maneira a gerar enganosos excessos de arrecadação era comum nos Estados, que dispunham de margem de manobra inexistente no orçamento da União, tal como a possibilidade de abrir créditos suplementares em percentuais generosos do total da despesa autorizada, até mesmo sem limite, como por exemplo, mediante autorização do Legislativo, no texto da lei orçamentária, para a abertura de créditos suplementares, excetuando do limite autorizado aqueles créditos abertos à conta do excesso de arrecadação. Vejam vocês, a exatidão se refere à proximidade do real. Né? Nós vamos estimar a receita em cima de uma técnica de estimativa que, pela LRF, nos leva a fazer uma média dos últimos 3 anos, mas também em cima de cálculos estatísticos, de fórmulas estatísticas. Isso é possível. Então chegamos a um denominador comum, a uma receita que seria a real, né? Ou bem próxima dela. O que não pode é a gente estimar uma receita, como era a prática dos municípios há muitos anos atrás, para compensar o excesso de despesa, né? Para ficar pelo menos equilibrado ali no orçamento. E também não é lícito se fazer uma estimativa baixa. Mas por que fazer uma estimativa baixa? Por quê? Porque você concede também uma espécie de possibilidade de o prefeito depois pegar este excesso de arrecadação, porque fatalmente, se você fez uma estimativa baixa, você vai arrecadar a mais. Este excesso de arrecadação é uma fonte de recursos. E o prefeito decidiria onde alocar esses recursos. Né? Se ele tem autorização vasta, vamos dizer assim, na lei orçamentária para abrir créditos suplementares, ele pegaria esse excesso de arrecadação, né? Excesso que não é excesso, ele que criou, para ele poder trabalhar no orçamento. Isso também não é devido, não é legal, não é aceito. Esse é o princípio da exatidão. Ele expõe tais concessões inconstitucionais porferiam o disposto no artigo 67 e tal. São vedadas a concessão ou a utilização de créditos ilimitados. A gente estaria dando um crédito limitado para ele, né? Bom, limitado, talvez até o limite desse excesso. Muito bem, já chega pelo exatidão. Agora nós vamos ver, então, como a lei é lei, eu vou mandar alguém ler. E não vão dizer que não. E vai ser um de Foz do Iguaçu. Quem é de Foz do Iguaçu que eu vou determinar para ler? És tu. Salvo motivos de força oftalmológica. Mas põe o óculos, quem sabe melhora. Não, se não consegue, vai você então. Você consegue. Flexibilidade. Isso. De acordo com a definição de Sanches, princípio orçamentário de natureza complementar, segundo o qual, embora a execução orçamentária deva se ajustar, o essencial é a programação aprovada pelo Poder Legislativo. É necessário atribuir um certo grau de flexibilidade ao Poder Executivo para que esse possa ajustar a execução às contingências operacionais e à disponibilidade efetiva de recursos. Conforme argumenta Giacomoni, seria impraticável se, durante sua execução, o orçamento não pudesse ser retificado, visando atender a situações não previstas quando de sua elaboração, ou mesmo viabilizar a execução de novas despesas, que só se configuraram como necessárias durante a própria execução orçamentária. O princípio da flexibilidade orçamentária acha-se acolhido entre as normas legais, artigo 7º da Lei 4.320, a Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para abertura de créditos suplementares até determinada importância e constitucionais. Opa. Não é para você, é para mim. Tá? A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da
já pensaram se, assim que a gente definisse o PPA e que a Câmara aprovasse, como é para 4 anos, os orçamentos teriam que ser tal e qual a aprovação daquele PPA? Seria como se diz popularmente, um Deus nos acuda, né? Não poder mexer na trajetória projetada de gastos ou de arrecadação. Tem que haver flexibilidade. Essas 3 peças que compõem o planejamento orçamentário, elas não são estáticas, elas são dinâmicas, elas aceitam alterações. É claro que não se concebe, por exemplo, que se tanto o prefeito por decreto ou o próprio vereador através de lei desmonte um planejamento feito lá atrás no PPA, que em tese conteve a participação da população, através de lei ou decreto. Isso não é permitido. Mas uma determinada flexibilização para que se ajuste algumas despesas ao nível do aumento de preços, por exemplo, é totalmente aceito. Ora, nós temos problema agora com essa alta do dólar. Os insumos que são comprados no exterior subiram por conta da alta do dólar em relação ao real. Então, é devido que se ajustem os orçamentos públicos, ou seja, se aumentem as determinadas dotações, para que a gente consiga comprar os produtos que são oriundos do estrangeiro, pelo menos os insumos, né? É o caso da área de saúde. Muitos remédios são feitos no Brasil a partir de insumos vindos do exterior. Então, temos que ajustar o orçamento. O que mais? Mudanças, talvez, em projetos, né? A gente projetou alguma coisa para fazer no ano seguinte, mas algumas novas normas vieram, temos que alterar esses projetos, seja eles da ordem de construção civil ou de outros projetos que requerem um ajuste nele e que aí requerem um aumento ou diminuição da despesa. Isso é cabível de se alterar. E a forma de se alterar é como? Através dos créditos adicionais. Depois nós vamos ver um pouquinho eles. Tá? Esse é o princípio da flexibilidade. Mas, volto a dizer, não se aceita nesse país que se desmonte um planejamento por lei ou por decreto. Ah, mas o vereador é representante do povo, ele pode alterar. Ele pode mesmo. Mas não é moral fazer isso. Já pensou? O prefeito passa um ano fazendo reuniões daqui e dali com a comunidade para aprovar um PPA. Aprova-se o PPA e dele vão se derivando os orçamentos e o vereador, juntamente com o prefeito, por algum motivo, acabam com um programa de governo, reduzem outro pela metade, em prol de outros. Eles não estão desvirtuando o planejamento? Estão. É legal fazer isso? É legal. Se a lei aprovou é porque é legal. Né? E não é inconstitucional, mas é imoral. E vocês sabem que alguns princípios constam perfeitamente na Constituição e que eles têm que andar juntos. Por exemplo, o princípio da moralidade com o da legalidade andam juntos. Né? Eu, particularmente, acho que muito antes de a gente aceitar uma despesa pelo seu aspecto legal, nós temos que primeiro ver se ela é moral. Se é moral aquilo, então podemos realizar. E a gente sabe que nos municípios tem muitas coisas que são feitas somente pelo aspecto da legalidade. Né? Alguns são públicos, inclusive. Então, não dá para se tratar dessa forma. A moralidade tem que prevalecer. Princípio da programação. Quem você manda? Opa! Como define Sanches princípio orçamentário de natureza complementar, segundo o qual o orçamento público deve ser estruturado sob a forma de programação, isto é, deve expressar o programa de trabalho de cada entidade do setor público, detalhando por meio de categorias apropriadas como, onde e com que amplitude o setor público irá atuar no exercício
política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecendo os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Então, está aqui ó, o cerne dessa questão. O princípio da programação está estampado lá na Lei 4.320. O orçamento conterá tal, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo. Esse programa de trabalho do governo é o projeto de atividade. Se compreende como projeto de atividade, que ele é oriundo lá de uma ação, né? De uma ação lá do PPA. Tá? Então, a programação, se programa o orçamento em cima de programas de trabalho, que eles são originados lá atrás nas ações de governo. Vamos ler continua nesse aqui, que faz parte do... Então, vou ficar... Não, e olha o tamanho da letra, foi aumentado. Aumentou, mas vamos lá. O programa de trabalho do governo, a que se refere o texto supracitado, nada mais é do que a essência do orçamento-programa da programação orçamentária, pois é estruturado a partir de projetos e atividades vinculados a programas, estes, por sua vez, provenientes do planejamento plurianual. Até o aparecimento da moderna técnica do orçamento-programa, o orçamento contemplava apenas as vertentes institucional, despesas por órgãos, e natureza da despesa, objeto de gasto. Ou seja, o documento orçamentário não contemplava a informação programática. Então era diferente antigamente, né, a técnica do orçamento-programa. Apenas despesas por órgãos e por natureza. Então não se chegava, por exemplo, a uma ação. Qual é o custo dessa ação? Que modernamente a ação vira dotação, né? Qual é o custo dessa dotação? Não, se tinha um gasto mais generalizado. Quanto o órgão vai gastar? A saúde vai gastar 15 milhões no ano que vem. No quê? Na natureza de despesa A, B e C. Era assim há muitos anos. Né? Mas com a técnica do orçamento, o programa a partir de 64 mudou. Então, entrou a tal do programa de trabalho, que é justamente hoje, né? Ele origina-se lá da ação das ações do PPA. Depois nós vamos construir um projeto de atividade aqui que vai ficar mais claro. Mais um, pode passar a bola para frente. Conforme define Sanches, princípio orçamentário de natureza complementar, segundo o qual os orçamentos do setor público devem ter a sua propagação regionalizada, ou seja, detalhada sobre a base territorial com o maior nível de especialização possível para o respectivo nível de administração. O princípio da regionalização está contemplado no artigo 165, parágrafo 7º da Constituição, que dispõe: os orçamentos previstos no parágrafo 5º, 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Eu não sei se os municípios estão atendendo completamente a esse princípio, né? Regionalizar o seu orçamento. Mas é o que diz esse princípio. Segundo o qual os orçamentos do setor público devem ter a sua programação regionalizada, ou seja, detalhada sobre a base territorial, com o maior nível de especificação possível. Tá? Então é um dos princípios que talvez não se atenda completamente, né? Acabaram os princípios. Se todos os municípios atenderem aos princípios orçamentários que foram estudados aqui, então a gente está dentro de uma perfeita legalidade com relação ao orçamento, né? Créditos adicionais. Vamos estudar um pouquinho eles? O que diz a Lei Federal 4.320? Você leu bem, vamos ler esse aqui também? Lei Federal número 4.294, créditos adicionais. Artigo 7. A lei de orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: primeiro, abrir créditos suplementares até determinada importância
Gente, isso aqui é texto de 1964, né? Eu tinha um ano quando eles escreveram isso. Muita coisa mudou, né? Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Eu me enganei, não tinha um ano. Eu nasci em agosto e essa lei é de 17 de março de 64, meio ano, né? Então faz tempo já. Inclusive, eu fiz cópia da lei, isso aqui é cópia da lei, algumas palavras ainda tinham acento, e fui retirando, porque senão ficaria muito feio, né? Eles iam dizer assim, professor, nem corrigi essas palavras, não corrigiu, né? É que o português da época tinha outras regras, né? Então, a Lei 4.320 autoriza a abertura de créditos adicionais. E o artigo 40 da própria lei define os créditos adicionais. São as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas. Não, tem coisas lá dentro, mas precisamos complementar, crédito adicional. Não existem coisas lá e nós precisamos incluir, crédito adicional. Tá? Eu já tinha falado para vocês, os suplementares destinam ao reforço de dotação, os especiais aqueles destinados para os quais não haja dotação específica e os extraordinários, para as despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Aqui entra a questão dos imprevisíveis também, né? Calamidade pública é coisa imprevisível. As imprevistas, aqui, eu já estive lendo sobre isso aqui estaria mal incluído, vamos dizer. As imprevistas estariam contempladas aqui, ó, né? Se não há dotação específica para uma determinada coisa, é porque ela foi imprevista. Tá certo? Mas não vem o caso de a gente ficar discutindo isso aí. O caso é que os extraordinários são para essas situações emergenciais, que a gente não podia, de alguma forma, prever. E os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto. Mas por quê? Cadê o extraordinário? Ele vai dizer em alguma outra, em algum outro lugar. O extraordinário ele se dá de outra forma, né? Vamos ler esse aqui. Quer escolher outro ou quer ler? Ela não consegue enxergar. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa e será precedida da exposição justificativa. Primeiro, consideram-se recursos para o fim desse artigo desde que não comprometidos. Deixa eu fazer um questionamento aqui, ó. A abertura dos suplementares especiais depende de existência de recursos disponíveis e será precedida de exposição justificativa. Alguém de vocês trabalha diretamente com o planejamento e orçamento que está aqui? Claro, a Regina aqui, o pessoal que leu, sim, mas os demais. Eu peço, vocês fazem essa exposição justificativa cada vez que encaminham, né? Não, a mensagem sim, mas a mensagem é um caminho praticamente para lá para eles autorizar, né? Mas por que está precisando suplementar determinada dotação? Vocês expõem o motivo? Mas quando precisa ir para a Câmara? Claro, tem que expor claramente o motivo da necessidade daquilo, para vocês poderem convencer. Então tá bom. Não tem um recurso vinculado, emenda, tem explicado. Mas quando vocês precisam cancelar uma dotação lá da manutenção de veículos para, inserir, adicionar no veículos e tirar de um outro lugar. Vocês... Não, se não é projeto de lei, não. Só por projeto Sim, de lei. mas se for pelo projeto de lei, vocês explicam claramente por que estão tirando um lugar e colocando no outro? Sim. Só não explicando é por decreto. Sim, até porque não vai para lá, você já tem autorização para fazer aquilo, né?
assim, ó, a abertura dos créditos. Mas o especial é sempre por lei, né? Sim, Os provedores especiais é por lei. sim, mas os suplementares, a abertura dos créditos suplementares, aí não está dizendo se é por lei ou por decreto. Eu acho que a maioria daqueles municípios que abrem por decreto não expõe os motivos. Sabe? Muita coisa para pouca coisa, né? Concordo plenamente. É muita coisa para pouco. Para pouca coisa. Mas está na lei. Bom, a gente sabe que da existência dos 3 tipos de crédito: suplementares, especiais e extraordinários. Mas, e os recursos para a gente abrir esses créditos? Por quê? De repente, um crédito adicional vai resultar no aumento do orçamento. Então, nós temos esses recursos aqui, ó. Os 4 são considerados recursos para fim de abertura de créditos adicionais. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Então, a diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro é compreendido como o superávit, tá? Do balanço anterior. Agora, existem também os excessos de arrecadações, certo? Você previu arrecadar 100 milhões e arrecadou 120. Tem 20 que você não pôde gastar naquele ano e que vai gastar no ano seguinte. Mas e se esse 20 se confirmar antes do término do ano? Aí você já tem uma existência do crédito, do excesso de arrecadação. Pode usar também, né? Pode usar ainda a tendência do excesso, você projetar o excesso de arrecadação. Existe um cálculo para se fazer isso. Também dá, mas aí tem que tomar o cuidado. Eu estou projetando que eu vou ter um excesso de arrecadação nos meus tributos de 10 milhões. E eu abro um crédito adicional dentro do ano ainda de 10 milhões. E esse provável excesso não se confirma. Aí a onça bebe água, né? Então, se você fizer um cálculo e que haverá tendência de um excesso de arrecadação de 10 milhões, abra o crédito de 5, 6, não sejam tão vorazes nisso, né? Por quê? Porque se vocês não utilizarem tudo isso, o ano que vem vocês vão utilizar o superávit que ocorreu no ano anterior. Também temos os resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. O total de dotação, antigamente podia-se por decreto acabar com as dotações, hoje só por lei. Né? Então, o cancelamento parcial das dotações feito por decreto ou total feita por lei. Então, dá para se utilizar como recurso. Eu quero tirar lá do gabinete do prefeito 100 mil reais por decreto e suplementar na manutenção das atividades do departamento X. Perfeitamente. E dá para tirar recursos da educação e da saúde? Eu digo para tirar, claro, você cancelar uma dotação da saúde e adicionar na mesma saúde é possível, mas tirar da saúde e jogar para uma outra secretaria, uma outra área. Se estiver atendendo limites e tiver Se for recurso previsão livre. de só, Se for recurso livre e atender os limites. Embora haja uma certa controvérsia, mas é admitido, né? Não se incomodar. Não pode era Para não se incomodar com essa Regina, é melhor não fazer isso. Não faço, se incomodar. E por fim, o produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilita ao executivo realizá-las. Operações de crédito, se ela não estiver prevista no orçamento, né? Se ela estiver, já está lá uma dotação vinculada a esse recurso. A gente está se reportando a uma fonte nova de recurso. O prefeito quer construir uma penitenciária. Não pode, porque não é a função do governo municipal. Quer construir uma escola, não tem recurso suficiente.
vai tentar uma operação de crédito. A operação de crédito foi autorizada. Não está no orçamento. Quer dizer, agora já está, porque para você pedir a operação de crédito você teve que incluir, né? Então, você utilizou para abrir a abertura daquele crédito adicional, uma coisa nova, né? Fez inclusive através de crédito especial, né? Abriu um crédito adicional especial, que não existia, e indica a operação de crédito como fonte de recurso. Então, se esta nova unidade vai custar R$500 mil e o teu orçamento é de 100 milhões, o teu orçamento vai passar a ser de 100 milhões e 500 mil reais. Nesse caso vai fazer só se tiver aprovado já essa operação, né? Ah, sim. Primeiro você tem que pedir autorização da Câmara e logo em seguida já pode, no mesmo projeto de lei, pedir a inclusão da dotação nova, né, de 500 mil e naturalmente da receita, e aí você encaminha para a operação de crédito para ser aprovada pelas instâncias aqui de direito. Se for aprovada, você vai ter que aguardar a entrada do recurso para o início ou a sinalização efetiva, né? Mas eu não acho que não dá nem para fazer a licitação se o recurso não tiver. E se não for? É por isso que não dá para você iniciar. Não, mas daí anula isso? Ah, se você encaminhou para lá, incluiu no orçamento e não é aprovado? Não, fica como está. Fica como está e no final do ano você justifica para o tribunal que foi aprovado e tal, porém, por algum motivo, não foi. Nós temos alguns casos bem específicos, não exatamente a operação de crédito, mas dos programas e as emendas. O Estado exige, como a Secretaria de Saúde exige que nós tenhamos uma comprovação do orçamento do recurso que eles estão nos passando, a Secretaria de Saúde. A gente sabe que tem coisas que não vão acontecer esse ano, mas eles querem que estejam lá o recurso do repasse deles previsto no orçamento. Aí nós, no final da história, sobra, porque não se consegue executar, às vezes não consegue executar, e às vezes não vem o recurso em tempo. Na verdade, seria como colocar a carroça na frente dos bois. Só que vamos tentar entender essa situação. O órgão liberador do recurso, eles temem o seguinte: imaginemos nós, que nós vamos liberar o recurso e vai que a Câmara, contra o prefeito, não aprova. Porque o prefeito só vai poder executar quando tiver incluído no orçamento. Por isso que eles pedem primeiro a inclusão no orçamento. E aí o prefeito está autorizado a realizar. Então, somente agora eu vou mandar o recurso para vocês. Por esse motivo. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito deles vinculadas. Entende-se por excesso de arrecadação, para fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. É aquela situação, nós podemos ainda não ter excesso confirmado, mas podemos ter uma tendência de excesso. E isso se confirma num cálculo. Se esse cálculo revelar essa tendência, você pode utilizar a tendência de excesso como crédito para abertura de novos, como recurso para abertura de novos créditos adicionais. Só com muita atenção. Procurem fazer abaixo dessa estimativa, porque senão pode essa estimativa não ser confirmada. Quem leu? Lê de novo? Quem leu? Agora eu vou escrever para maior. Vamos lá. Artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, dele dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Artigo 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário quanto aos especiais e extraordinários. Artigo 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível. Vejam, aqui é uma exceção, né? Ao rito normal dos créditos adicionais. Os extraordinários serão abertos por decreto, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Então, por que isso? Porque
Se a gente está abrindo crédito extraordinário é porque algo imprevisível aconteceu, é grave, nós precisamos arrumar orçamento para isso e não podemos esperar os vereadores voltarem do recesso para fazer isso, caso eles estejam em recesso, né? Ou mesmo esperar mais uma semana até que eles se reúnam para a decisão, para a aprovação do crédito. Por isso que o legislador de 1964 criou essa possibilidade aí, por decreto. Vamos ler o que diz a instrução normativa 89 do Tribunal com relação a isso aqui? Consegue ler?